Agora sim, grata, deputada. Levanta a mão, levanta. Presidente. Presidente, eu quero, assim, orientar não e dizer que o que nós estamos orientando aqui é importante dizer. São os deputados que estão a favor dos sindicatos e os deputados que estão a favor da educação dos professores e da mudança e dos alunos. É isso que nós estamos orientando. Então, eu acho importante nós deixarmos aqui quem está orientando a favor dos sindicatos e quem está a favor da educação, dos alunos, dos professores e da educação. É isso que precisamos deixar aqui nessa tela, porque é isso que nós estamos falando. Os deputados que estão orientando não, estão dizendo que a educação não é essencial, mas sim o sindicato. Estou orientando sim, é que estão dizendo que a educação não é essencial e que o importante é defender sindicato. E o restante, os outros deputados, corporativismo. E o que nós estamos defendendo aqui é sim a educação é essencial, sim aos nossos alunos na sala de aula, sim às escolas abertas. Essa matéria é insistirem em defender escolas fechadas. A tonelada de escolas que estão fechadas, escolas municipais, escolas públicas, todos aqui têm ciência e ninguém faz nada. Então, ficar falando de direito à greve, que todo mundo aqui quer tirar direito à greve, não, a gente só quer garantir o direito à educação. E só tocando aqui, deputado Ivan Valente, eu tenho muito respeito pelas mães do Morumbi, porque as madames do Morumbi se levantaram e se insurgiram para defender escola pública e criança de periferia, coisa que muitos deputados dessa comissão não fizeram. Então, aqui, o meu agradecimento às madames do Morumbi que o senhor citou na última vez, porque elas sim merecem respeito, porque os filhos dela estavam em escola estudando, ao contrário de alunos pobres de periferia de escola pública. Então, quero colocar minha posição aqui com absoluta independência. Não enxergo nesse projeto que declara a educação como atividade essencial a tentativa de proibir greve de professores. Vejo nele a tentativa de assegurar aos alunos mais pobres desse país o direito de ter aula. Porque vi em Pernambuco entidades sindicais querendo criar dificuldade para voltar às aulas mesmo depois da segunda dose. E vi universidades públicas como a Federal de Pernambuco que sequer retornaram às aulas presenciais, quando o Brasil inteiro já voltou às atividades presenciais. Então acho que é um direito, é uma obrigação nossa garantir a 85% dos alunos desse país, que são os alunos mais pobres, que estão na rede pública, ter direito às suas aulas, porque a rede privada inteira já voltou à normalidade. Muito obrigada, deputado. Orientar. Orientação, deputada Marcivane. Senhor presidente. PP agora. Primeiro, Tem que apertar, Marcivane. Primeiro, em verdade, para ser eufêmica, de que quem está votando aqui contra esse projeto é contra a educação ou contra os alunos. Não tem nessa comissão quem defenda mais educação pública do que os deputados que estão votando contra essa matéria. Esses sim defendem professor, defendem alunos, defendem educação. Respeite os professores. Quantos dias passaram em sala de aula para dizer que estão defendendo professor e aluno? Eu passei 25 anos em sala de aula. E eu quero que vocês saibam, podem chamar qualquer ex-aluno da professora Marcivânia, qualquer um, que vão dizer que a professora Marcivânia é responsável, dedicada e correta na sua atividade. Portanto, não desvirtuam as coisas. O que está se querendo aprovar aqui é unicamente tirar direito de professor. É isso que está sendo aprovado. Aliás, que querem aprovar porque não vão conseguir. Não vão conseguir, porque nós vamos mobilizar a educação. Quem gosta de professor... Aí não vão na época de campanha. Deputado Átila Lira, pelo PP. PT não, meu respeito ao PT. Mas, meus amigos, minha cara presidente, meus caros amigos, vou aproveitar logo e desejar boas festas para todos, tá certo? O governador Dória deu um aumento de 70% aos professores. Eu não sou Dória não, mas louvei a decisão dele. E vou votar não com a sustentação da deputada Paula Belmonte. Votar pelas escolas, pelo retorno à normalidade educacional em nosso país. Eu acho que a campanha dos sindicatos para não voltar às aulas tem sido ruim para o retorno às aulas.
Para orientar, presidente. PDT vai tentar. Para orientar, presidente. Partido Verde. O requerimento, segundo a informação, como o Pedro Kizai não está na casa, ele está prejudicado. Então, vou encerrar todas as orientações e passamos para o próximo item. Muito bem, senhor presidente. Muito bem. Item número 23, PL 3362 de 2020, deputado Zeca Dirceu, para defender seu requerimento. Fazer guerra sem necessidade, ela já cancelou tudo. Quanto tempo, presidente? Tira tudo. Abra o relógio, por favor, gente. O relógio, por favor. Deputado Zeca Dirceu. Presidente, não dá para fazer o voto dessa forma. Meu voto é pela aprovação da proposta e do projeto de lei. Eu gostaria, principalmente as pessoas que estão de pé, senão tem que pedir repor o tempo, presidente, por favor. Por favor, deputado. Repor o tempo. Queria parabenizar o deputado João Daniel, todos os demais deputados que assinaram com ele essa proposta. Frisar aqui que ela já deveria ter tramitado. Nós estamos atrasados aqui pela importância do tema. Todos nós sabemos o impacto dos equívocos da política econômica que o Brasil já sente há muitos anos, sente antes da pandemia, inclusive. Em 2019, o desemprego já batia recordes e não tinha pandemia, e o Brasil conviveu com o PIBinho, bem diferente da mentira que o Paulo Guedes contava aqui na casa em abril, quando a Câmara dos Deputados aprovava a famigerada reforma da Previdência. O equívoco da política econômica, obviamente, leva a população brasileira e também os nossos estudantes a uma situação caótica, da ausência de renda, do desemprego, da fome, da miséria. Não tem condições o país querer exigir, sem dar a essas pessoas a oportunidade adequada, que elas paguem os seus financiamentos que foi feito com o FIES. Não é os estudantes, as pessoas que aderiram ao FIES que estão descumprindo as suas obrigações. É o Brasil, é o Estado, é o país que não cumpriu a sua obrigação de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento, para que o país pudesse ter gerado emprego, ter gerado renda, pudesse ter salário e essas pessoas pudessem estar trabalhando e tendo um mínimo de dignidade, de sobrevivência. E é claro, se os nossos estudantes formados através do financiamento do FIES estivessem trabalhando, eles estariam honrando os pagamentos das parcelas e dos contratos. Então, claro que somos favoráveis, né, a todo tipo de benefício que venha a ser dado, com prorrogação, com suspensão de pagamentos, e vou além, né? Nós deveríamos estar votando aqui um projeto de lei que anistiasse a dívida do FIES com aqueles que realmente são de famílias muito carentes, estão desempregados, estão passando fome, até porque os valores são muito pequenos, comparado com o tamanho da riqueza do nosso país. O Brasil é um país rico, o governo federal esconde, mas está batendo recordes de arrecadação de imposto, tem muito dinheiro disponível, não vai fazer falta nenhuma essa suspensão proposta aqui pelo deputado João Daniel, não vai fazer falta nenhuma, né, a medida que nós vamos adotar aqui para os cofres do governo, como não faria diferença significativa, né, o perdão de grande parte das dívidas do FIES, que é o que eu defendo aqui. Contrário. Quem vai encaminhar?
Nós encaminhamos contra a inversão de pauta pelas razões já expostas. Queremos a volta às aulas, escolas abertas, as escolas públicas abertas. Obrigada, Dorinha. Os que aprovam permaneçam... Não, para orientar, presidente. Para orientar a deputada Marcivânia. PCdoB. Vejam bem, esse é um projeto que trata das pessoas inadimplentes, que poderiam ter esse auxílio. E quando se fala em recurso para estudante, o citado anteriormente pelo PL do deputado Orlando Silva e esse, eu vi 2 deputados que defendem esse projeto que nós estamos obstruindo, dizerem que se trata de um rombo. Se trata de um rombo no orçamento. Quando se trata de investimento para estudantes, é rombo. Quando se trata desse orçamento secreto, esse orçamento paralelo, rapidamente criam uma PEC, que dizem que é PEC dos precatórios e do auxílio emergencial, mentem para a população, colocam o auxílio emergencial no meio de um calote e depois para garantir recurso para negociar com deputados e senadores. Então, é lamentável que quando se trata de estudantes seja... Deputado Rogério, para orientar pelo PT. Presidente, eu quero orientar, e é evidente que estamos num processo de obstrução devido a um projeto que temos profundas divergências, que é este projeto que, sobre as desculpas de considerar a educação como serviço essencial, quer cortar um direito elementar de organização dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu fico abismado de ver o preconceito com os sindicatos. Eu fui fundador da União dos Trabalhadores do Ensino, que hoje é o Sindiúte, e a principal bandeira que os sindicatos têm no Brasil é a defesa da escola pública, gratuita, de boa qualidade, da creche até a universidade. Essa é a principal bandeira que os sindicatos têm. Querer dizer que os sindicatos têm contradição com a educação é realmente ter um ódio e um preconceito em relação à organização dos trabalhadores, que eu pediria uma revisão desse tipo de conceito. Muito obrigado, presidente. Deputado Átila Lira, pelo PP. Senhora presidente, senhores parlamentares, esse projeto é importante. Essa questão das cotas hoje já está no pensamento geral de todo legislador e todo cidadão. Mas aqui não se trata de discutir a questão da cota, é a inversão que nós somos contrários nesse momento, sobretudo nesse momento. E outra, as atividades essenciais, as greves são mantidas, não tem como evitar. Isso aí é um movimento que se organiza pelos seus direitos. Então, esse projeto da atividade essencial, ele foi, sobretudo, importante no período da pandemia. Deputado Raul Henri, pelo MDB. Presidente, eu tenho procurado exercer meu mandato aqui com independência. Não me incluo na bancada do governo. Estou, inclusive, na minoria que votou contra essa PEC do calote. E entre os 31 que votaram contra essa excrescência, que é esse orçamento secreto, então quero colocar minha posição aqui com absoluta independência. Não enxergo nesse projeto que declara a educação como atividade essencial a tentativa de proibir greve de professores. Vejo nele a tentativa de assegurar aos alunos mais pobres desse país o direito de ter aula. Porque vi em Pernambuco entidades sindicais querendo criar dificuldade para voltar às aulas mesmo depois da segunda dose. E vi universidades públicas como a Federal de Pernambuco que sequer retornaram às aulas presenciais, quando o Brasil inteiro já voltou às atividades presenciais. Então acho que é um direito, é uma obrigação nossa garantir a 85% dos alunos desse país, que são os alunos mais pobres, que estão na rede pública, ter direito às suas aulas, porque a rede privada inteira já voltou à normalidade. Muito obrigada, deputado. MDB, sim, isso. Sim, a retirada, é isso, Raul? Sim, a inversão? Contra a inversão. Submeto, o PT já orientou. Não?
O deputado fez como defesa. Deputada Natália Bonavides, pelo PP. Agora sim. Obrigada, presidenta. Eu queria aproveitar esse momento de orientação para informar os colegas que a confecção desse relatório foi toda feita de forma muito democrática. Teve uma audiência pública ouvindo diversas entidades, de estudantes, de gestores, para chegar às conclusões desse relatório. Então, não foi nada tirado da cabeça de algum parlamentar, não foi nada que foi simplesmente a mera sistematização dos projetos que estão postos, e sim um documento que foi confeccionado com oitiva, com participação popular, com audiência pública. Eu queria pedir para os colegas, para nós aprovarmos essa inversão, porque os dados, né, da realidade, do mundo real, né, da situação concreta do nosso povo, dos nossos estudantes, é que há a necessidade explícita de que nós aprovemos um sistema de cotas também para a pós-graduação. A desigualdade que existe nesse nível educacional continua sendo tremenda em relação à composição da nossa população. E é dever, portanto, do nosso parlamento corrigi-lo. Deputada Adriana Ventura, para orientação. Obrigada, presidente. Eu, na verdade, só quero fazer um esclarecimento, que eu gostaria de pedir que os deputados lessem o relatório do deputado Diego Garcia. Porque este projeto, a gente está falando da 13.979, que é a lei do Covid. A gente quer escolas abertas. E tem uma coisa objetiva aqui, que existe um fato que tem escola que está fechada há 2 anos. E eu quero saber o que essa comissão está fazendo para permitir que isso aconteça. Então, vamos parar de hipocrisia, gente. O que a gente quer aqui é só garantir que em períodos de pandemia as escolas fiquem abertas. Ponto. Então, é não essa inversão, com todo respeito aqui ao projeto da deputada Natália. Submeto a votos a inversão proposta. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Verificação, presidente. Nem proclamou o resultado ainda? Sim, já pede. Então, o Luiz falou que tinha várias bombas. A inversão. Rejeitada a inversão, 13-10. Verificação. Do Peternelli. Presidente, durante esse período todo, eu fiquei aqui exatamente para tentarmos votar essa essencialidade que todos nós falamos. E, em termos de Constituição, nós temos, nesse nosso caso, que nós estamos votando, 2 coisas constitucionais. A Constituição diz que a educação é um direito da criança e um dever do Estado e da família. E a mesma Constituição diz que a greve é um direito legítimo do trabalhador. Então, nós temos 2 itens constitucionais. A nós, Comissão de Educação, nós temos que pesar o que é mais importante para o nosso país. Se é o direito à greve ou se é o direito à educação. E não há a menor dúvida de que todos nós, em especial a Comissão de Educação, a educação das crianças tem que ser prioritário. Eu também gostaria de salientar um outro aspecto. Quando uma atividade é essencial, não significa que ela não possa se manifestar. Ela possa se manifestar. Ela pode, inclusive, uma parcela, executar a paralisação necessária. Mas não pode parar as atividades essenciais que é a aula. Outro contexto, a secretaria, outros aspectos podem ocorrer. E isso ocorre
nessas atividades. O metrô é essencial. O mínimo tem que funcionar para atender as necessidades. E a educação, ela é necessário. O que eu muitas vezes comento, e aqui ouço falar da valorização da professora, do professora, a minha mãe é professora. E não tem pessoa que eu mais admiro o trabalho dela ao longo da vida de dar as aulas e preocupadas com nossa educação. Então nós temos dois aspectos, a greve e a educação. E a comissão de educação tem que se posicionar o que é mais importante para as nossas crianças. O que nós valorizamos. Toda hora nós estamos dizendo que a criança é o bem mais precioso que nós temos. E nós estamos hoje negando a essa criança o direito à educação, em especial naquilo que todo mundo fala da desigualdade. A escola privada não entra em greve e a pública entra em greve. Então, vamos combater a desigualdade, vamos dar atenção às crianças mais pobres. Muito obrigado, professora Doriana. Obrigada. Encerrada a votação, e passa a palavra ao professor Alcides, que já tinha pedido antes. Senhora presidente, demais colegas. Professora Dorinha, foi um prazer estarmos aqui esse ano, né, junto com você, que fez um trabalho fantástico frente a essa comissão, procurou de forma tranquila, serena, conduzir essa comissão por esse ano que se finda. Quero parabenizá-lo e dizer a você que vamos continuar de mãos dadas lutando pela nossa educação pública de qualidade, principalmente a educação básica, que é o principal foco nosso, dos deputados, que pensam no melhor para o Brasil. Obrigado, bom Natal, fiquem todos com Deus. Muito obrigada, professor Alcides, sempre presente aqui no dia a dia da educação. Não a inversão de pauta. Passamos ao próximo item. O resultado proclamado, não 23, sim 14. Próximo item, 680 de 2020, da senhora deputada Natália Bonavides. Quem passa a palavra para defender a inversão de pauta. Item 21. Presidente, esse é um projeto que está há algum tempo aqui na pauta da comissão, por isso seria muito importante que a gente terminasse o ano tendo votado, tendo vencido o projeto da deputada Maria do Rosário, que buscou trazer regras gerais que o sistema educacional deve seguir, caso nós, e a gente espera obviamente que não, mas caso nós, o nosso país, venha a passar por mais alguma vez por um momento similar ao que nós vivemos há pouco, né? Um momento de pandemia, algum momento de crise sanitária que acabe por exigir medidas excepcionais em relação à circulação de pessoas, em relação à presença nos estabelecimentos educacionais. Então, acho que o que nós vivemos nesses últimos 2 anos terminou por deixar muitas lições, né, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre quais foram os acertos, sobre quais foram os erros e as extremas deficiências. E o que nós vimos foi os nossos estudantes, as nossas estudantes passarem por um momento extremamente crítico. Esse momento da pandemia foi um momento em que se aprofundou de forma brutal, né, o abismo existente entre as classes sociais na educação brasileira, né? Então, em tantos outros temas, mas de forma muito especial na área da educação. Se já tínhamos um nível de acesso muito desigual da nossa população à educação pública, à educação de qualidade, enfim, hoje a gente vê que esse abismo se aprofundou muito, e acho que a tradução disso pode ser vista nos números do Enem desse ano, né? O quanto as inscrições caíram, o quanto foi a edição com o menor número de inscritos, o quanto foi uma edição em que caíram o número de estudantes negros inscritos, de pessoas pobres inscritas, enfim. Por causa disso tudo é que esse projeto, o relatório que nós fizemos a partir desse projeto,
buscou trazer regras gerais, né? Buscou trazer diretrizes para o caso do nosso país passar por um momento como esse novamente. Então, aqui se fala, por exemplo, quais seriam os critérios da flexibilização de carga horária mínima, quais seriam os casos de suspensão ou não de aulas em virtude de algum possível estado de calamidade pública que venha a ocorrer, mas principalmente a garantia, né? Um projeto que busca garantir as condições, né, que busca garantir que em caso, por exemplo, de ensino remoto, e a gente espera que não tenha que voltar a isso nunca mais por causa de uma calamidade, mas que nesses casos exista a garantia de condições materiais, que exista o apoio aos estudantes e às estudantes, que foi algo que não aconteceu nessa pandemia que a gente tem vivido. As pessoas ficaram abandonadas, os estudantes ficaram muito sem ter efetivamente como assistir às aulas, sem sequer os equipamentos mínimos ou acesso à internet necessário a isso. Então, sem dúvidas, o mais precioso desse relatório é buscar a previsão... Quer falar contra a inversão de pauta? O que nós precisamos aqui é pedir a gentileza para todos os deputados votar contra essa inversão de pauta e ser bem breve para que a gente possa fazer a votação, porque o próximo item é exatamente a educação essencial. Quero orientar. Para orientar também, senhora presidente. Para orientação, deputado Dilvan, pelo PDT. Eu achei a fala da Natália muito oportuna. Nós sabemos que a LDB é um dos pilares da educação brasileira, junto com o novo Fundeb, Plano Nacional de Educação, com a própria Constituição, que assegura esse direito à educação, com a BNCC, né, que o colega Átila aqui não achou pertinente a votação, mas nós vamos avançar. Aliás, o SNE. A BNCC também é pauta fundante e basilar. Mas em relação a esse projeto, eu acho ele oportuno porque realmente merece uma atualização. E nessa pandemia, nós percebemos que a tecnologia chegou muito forte à educação. Houve uma resistência por alguns anos. Então, essa atualização é precisa, acho que é importante. E eu sou a favor da inversão de pauta dos projetos. Deputada Sâmia Bonfim. Deputada Lídice da Mata. Ivan Valente vai orientar pelo pessoal, presidente. Para orientar, Deputada Lídice da Mata, PSB. Presidente, Alô? Tá ligado? Tá ligado. Presidente, antes de passar a orientação, eu gostaria de parabenizá-la pelo desempenho e pelo produto entregue na sua presidência por esta comissão em momento tão especial e difícil para o funcionamento da Câmara dos Deputados e da vida nacional. Sua Excelência, muito obrigada. Reafirma a sua competência, a sua imparcialidade e, acima de tudo, a sua firmeza, assim como também foi uma grande coordenadora da Secretaria de Mulheres na nossa casa. E dizer que nós somos a favor da inversão de pauta. Esse projeto é extremamente importante, ele prepara o Brasil para, em alguma situação de risco, como a que nós tivemos e temos na pandemia, ele possa se adequar às bases da educação, para o seu funcionamento e para a garantia, como obrigação do governo, a garantia do direito dos alunos a receber conhecimento e a manter as suas atividades, além do apoio regular de acesso principalmente aos programas de apoio, entre os quais a alimentação escolar e assistência à saúde. Então, é um programa extremamente importante, é um projeto extremamente importante e atual e necessário de ser votado. Muito obrigada. Deputado Ivan Valente, pelo PSOL. Para orientação, deputado. Tá bom. Posteriormente, eu vou usar o tempo de líder da minoria, presidente. Durante a votação, sim. Tá?
Presidente, eu acho que esse debate, né, ele está esgotado. Nós passamos por uma pandemia aqui. Nós passamos... Podia aumentar o microfone, o som lá para mim? Queria pedir o som que aumentasse, por favor. Está muito baixo aqui. Agora, eu queria, presidente, em primeiro lugar, saudá-la nessa reta final aqui de mandato como presidente, né? E nós sabemos que somos de partidos bastante diferentes programaticamente, mas quero elogiar o comportamento de Vossa Excelência na condução dos trabalhos dessa casa. Foi um exemplo de democracia, de amplitude, de tolerância, e eu agradeço muito. Segundo, lamento que nós tenhamos agora, nesse final, ter que discutir educação como atividade essencial aqui. Nós temos artigos na Constituição que já garantem isso. E aqui tem muita gente, sim, comprometida com a educação e há muito tempo. As garantias constitucionais. Direito do cidadão, dever do Estado. Deputado, encerrou o tempo, por favor. Deputado, não tem mais ninguém que pediu orientação. Deputada Adriana Ventura. Para orientar, presidente. Obrigada, presidente. Na verdade, até contrapondo aqui o deputado que me antecedeu, é insistirem em defender escolas fechadas. A tonelada de escolas que estão fechadas, escolas municipais, escolas públicas, todos aqui têm ciência e ninguém faz nada. Então, ficar falando de direito à greve, que todo mundo aqui quer tirar direito à greve, não, a gente só quer garantir o direito à educação. E só tocando aqui, deputado Ivan Valente, eu tenho muito respeito pelas mães do Morumbi, porque as madames do Morumbi se levantaram e se insurgiram para defender escola pública e criança de periferia, coisa que muitos deputados dessa comissão não fizeram. Então, aqui, o meu agradecimento às madames do Morumbi que o senhor citou na última vez, porque elas sim merecem respeito, porque os filhos dela estavam em escola estudando, ao contrário de alunos pobres de periferia de escola pública. Eu oriento, não.